Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flow, o perigo BTG. Bom, a grande polêmica que foi iniciada pela 777 e que agora está com o John Textor é que os problemas da SAF são questões privadas. E aí tudo bem. Tudo bem. Agora, quando você tem uma sociedade privada, você tem uma empresa privada, querendo promover uma SAF, e ela tem alguma coisa a ver com o Estado, por exemplo, o governo brasileiro, não significa totalmente que ela possa interferir negativamente. Se você acredita que realmente é isso, e novamente, eu que tenho um conteúdo mais contrário a qualquer coisa que venha do Estado, eu não posso deixar de falar que tipo, não é porque é do Estado que vai ser uma coisa ruim. Tá? Um exemplo disso, o SUS, né? Que pô, me salvou pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Já. Então não tem como reclamar. Mas antes de a gente falar sobre isso, YouTube Live vai voltar, tá? E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados e um projeto que eu curti bastante, tá ok? Vamos lá. Bom, como eu falei pra vocês, o grande problema que foi da 777 é que a 777 na história é um esquema de Ponzi. Que para quem não sabe, existe o esquema da pirâmide financeira, que normalmente o doador de baixo ele doa para o de cima, que o de cima doa para de cima, até chegar ao topo, e o topo fala que vai resolver isso e não resolve. Existe também um que permanece por bastante tempo, mas no final da história é sempre descoberto, que é o esquema Ponzi, que é o esquema que a gente chama de apagar o fogo, que é o de cima até faz justamente o que o de baixo pede. O de cima até faz o que o de baixo pede. Só que ao invés de ser esquema de pirâmide, é um esquema verticalizado, em que ele é o de cima e todos aqueles que estão de baixo até podem gerar alguma coisa que seja realmente daquele trabalho, mas que no final da história, se você for ver algumas promessas contábeis, não acontece. E foi isso que sofreu o Vasco. O Botafogo vai sofrer também a mesma coisa com esse esquema. O esquema que é muito similar ao do Bernie Madoff, que para quem não sabe até tem série na Netflix falando sobre o crime que ele cometeu. O Botafogo, ó, quando o Textor foi embora, e ele vai embora, entenda, o que o botafoguense vai sentir na pele e poder chegar até a Série C do Brasileirão, ele não tá ligado. Agora, todos os dois têm uma similaridade. São empresas privadas com problemas privados. Agora, quando você tem uma empresa privada com problemas públicos? Antes de falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo seita, curte, comente, compartilhe. Rede social de criação de vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix a tela, esse é o meu vídeo para mandar patrocínio, vamos lá. Bom, se você acredita que uma empresa privada pode ter menos problema em problemas públicos, eu falo que é o oposto. Pode ter muito mais problema. E aí que vem justamente a matéria que eu vou mandar ali pro Renato Geraldi, né? Que ele fala: o sinal vem do BTG. Perdeu mais porque é, ao mesmo tempo, o mais exposto ao capital estrangeiro e o mais próximo da política. Essa combinação o coloca no centro do fogo cruzado.
De fora, investidores punem qualquer sombra de instabilidade regulatória. De dentro, a proximidade com Brasília o faz carregar o custo da crise institucional. Quando o banco assim vira termômetro, a mensagem é clara. A turbulência não é ruído, é estrutural. E só existe um caminho para iniciar a normalização. Aí ele fala que é anistia. Mas normalmente aqui ele não está aqui falando sobre política, a gente está falando sobre o Fluminense. Porque o Fluminense tem a ver com hoje o BTG Pactual. E ele fala, né, o Poder 360 diz que bancos desvalorizam 5 bilhões em uma semana. Valor de mercado em bilhões. Bancos perderam 42 bilhões em 19 de agosto. Desvalorização foi após decisão de Flávio Dino sobre a aplicação das leis estrangeiras. E é só para a gente ver, né? O BTG Pactual em 15 de agosto estava com 223,3 e está agora com 217,0. Um valor de menos 6,3, tá? Daqui, que é justamente aqui do valor, né? Que é de menos 2,8 bilhões. Enquanto aqueles que mais obedeceram, mais tiveram lucro. Ou seja, entenda, o BTG Pactual hoje pode ser um grande perigo. Você assinar isso significa que você pode estar correndo de grande perigo. Isso quer dizer que não seria legal? Não. Mas acontece que você tem que entender. Se você não conseguir compreender esse lado político e da coisa pública, quando você for assinar para a SAF ocorrer efetivamente dentro do Fluminense, entenda. É a BTG que vai estar comandando isso tudo. É o fundo de investidor. É a BTG que vai estar fazendo isso tudo. E a BTG está cada vez mais sofrendo quedas. É só para falar para vocês que o mesmo perigo que o Vasco aconteceu e que conseguiu se safar, o que o Botafogo vai acontecer e vai estar muito prejudicado, o Fluminense pode ocorrer. Diferente dos outros dois, que você não tinha tanto problema assim no Botafogo, você tinha muito problema no Vasco, mas dava para sanear justamente com todas as ativos do clube. O Fluminense não tem isso. Então entenda. Ao escolher a BTG, você vai entender a situação problemática. É só um perigo. É só um aviso. Eu avisei no 777. Eu avisei. Eu não avisei do John Textor. Foi uma falha minha. Mas se ligue sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da criação desse vídeo. Vídeo às 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.